primeiramente, quero dar boa noite, boas-vindas para quem assistir isso depois, né? Quero que seja só o começo de uma relação nossa que vai crescer muito daqui para frente. Essa é uma ideia de um contato aproximado, assim, sem muita firula, sem edições, uma troca mesmo. Só que para esse primeiro, né, encontro, essa primeira live, eu decidi responder umas perguntas que eu fiz a vocês que me trouxeram, inclusive, assim, uma enxurrada de conteúdos pra gente trabalhar. É muito legal quando a gente consegue aliar, né, o que a gente aprende, a teoria, à prática, né, as demandas específicas de vocês. Então, foi muito rico isso, então eu quero aproveitar para essa nossa primeira live, para esse nosso primeiro encontro, para responder algumas perguntas que eu selecionei aqui. Então, eu vou pegando várias perguntas. Em geral, são todas perguntas que atendem a demandas gerais, né? Porque tem umas que são muito específicas, vou deixar para um outro momento. Então, eu vou começar com uma pergunta que me fizeram, que ela é feita repetidas vezes, de formas muito diferentes, mas que vira e mexe a gente volta nela. O que é estilo para você? O que é estilo? O estilo nada mais é do que um alinhamento, né, do nosso gosto pessoal, do nosso contexto, né, algo que é realmente mutável, e do que a gente quer projetar. Então, assim, essa coisa do estilo, muita gente fala, eu não sei qual é o meu estilo, não sei como descobrir o meu estilo. É muito comum, a gente vive, né, em constante mudança, a gente vive em constante adaptação, em situações muito diferentes, tanto é que em um momento da vida a gente sei lá, adolescente, grunge, hippie e tudo mais, chega um outro momento da vida, você tá lá, em razão de um trabalho, por exemplo, extremamente clássica e sofisticada, com uma outra atmosfera. Então, é muito comum a gente ir adaptando esse olhar de acordo com o tempo, é o que eu chamo de maturidade fashion. E é extremamente importante que isso que a gente coloca aqui fora, né, isso que a gente traduz na nossa vestimenta, esteja alinhado com o nosso gosto e, acima de tudo, com o que a gente quer projetar. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tem um gosto, vamos supor, um gosto mais lúdico, mais alegre, mais espontâneo, mas a gente quer conquistar algum cargo mais alto em determinada empresa, a gente quer respeito e admiração de outras pessoas, então a gente tem que saber equilibrar isso daí. Então, o estilo é alinhar o que está aqui dentro com o que está aqui fora, só para resumir. E aí, outra pergunta, já adiantando aqui, que me fizeram várias vezes, é o seguinte: eu tenho muitos estilos, não sei definir qual é o meu estilo. Para início de conversa, eu posso acalmar, né, os ânimos dizendo que é super comum. Primeiro, porque a gente está em constante mudança. Segundo, que de forma geral a gente não é dotado de um único estilo. Em geral, a gente tem um estilo que é dominante, que é predominante, e outros estilos, né, outros vieses que perpassam ali o nosso estilo. Então, eu vou dar o meu exemplo. Hoje, o meu estilo marcante, o meu estilo que predomina é o estilo clássico, mais tradicional. O que significa isso? Que eu gosto muito de alfaiataria, que eu gosto de tecidos nobres, que apesar de gostar de cores, eu sou muito fã de um neutro, né, um acabamento muito bem feito, das peças e tudo mais. Mas eu tenho, e quem me acompanha pode ver isso nitidamente, eu tenho uma pegada forte com o estilo romântico, o que a gente vê através dos babados, da renda, dos tecidos mais clarinhos, né? E também pelo moderno, né? Especialmente por conta dessa minha atuação aí na moda, quando a gente pega aí as semanas de moda, onde a gente tem uma certa liberdade de brincar, e aí eu vou muito pro estilo mais moderno, às vezes até o estilo dramático. Ou seja, todos nós somos dotados aí de uma fluidez de estilo, pelo menos de forma geral, é muito difícil uma pessoa que tenha um estilo só. Então, uma das perguntas que me fizeram aqui foi, tem dia que eu acordo e me sinto sensual, tem dia que eu acordo e me sinto extremamente básica, acho que não tem estilo. Não é isso. A questão é que você precisa, talvez, equilibrar isso de forma melhor, assim, porque embora a gente utilize determinados estilos em momentos diferentes, a gente sempre vai ter aquele que predomina. Então a gente consegue brincar com isso muito bem. Quando a gente tem essa maturidade, né, essa autonomia, esse autoconhecimento, que estilo nada mais é do que autoconhecimento, a gente consegue transitar muito bem pelos outros estilos
sem perder a nossa própria identidade. Então aí vocês me perguntam, e aí já é uma outra pergunta que eu tô me adiantando aqui, como descobrir o meu estilo então? Então beleza, a gente tem um estilo, tem um ou outro estilo que passam por ali e tal, como que eu descubro o meu? Porque eu não sei. A primeira coisa é busque referências. Pode ser referências na sua colega de trabalho, pode ser referência na televisão, pode ser referência na revista, no blog, enfim. Referência onde quer que seja, para você identificar qual que é o seu estilo, né, que mais encanta, assim, que mais faz o seu olho brilhar, o coração bater. É um estilo mais dramático, né? Você gosta mais de preto, uma maquiagem mais carregada, ou não, você gosta de algo mais fluido, com movimento, com cores claras, enfim, tudo isso vai ajudando a gente a delinear aquilo ali. Até a maquiagem, o penteado, a cor das unhas, tudo isso ajuda muito nessa busca do estilo. Outra coisa é a gente se olhar no espelho, assim, se permitir se olhar no espelho com carinho. Isso, acima de tudo, com carinho, porque né, nessa ditadura que a gente vive aí, muitas vezes a gente não se dá a chance de ver as coisas boas que a gente tem olhando só os pontos negativos. Então, essa coisa de olhar no espelho, o que eu tô querendo dizer com isso? Todos os dias antes de sair de casa, por exemplo, quando você vai ao trabalho, e por que eu falo, né, pra ir pro trabalho? Porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, normalmente, é bem determinante como a gente se veste para o trabalho para determinar como é o nosso estilo. Então, ali, a gente já pode, né, fazer uma leitura, fazer uma triagem de como você tá se direcionando naturalmente, de forma natural. Outra coisa é você entrar, uma imersão mesmo dentro do seu guarda-roupa e buscar quais são as peças coringas pra você. E aí é pra você individualmente. Não é assim, a youtuber falou que blazer é uma peça coringa, tem que ter. Mas eu não acho meio careta, acho meio sério demais, não combina comigo. Então, pra você, né, nessa ideia de perseguir e buscar o seu estilo, qual é aquela peça que define o seu estilo? É mais uma calça jeans, uma camiseta básica, uma jaquetinha de couro, ou não? Ou é mais um cardigan, um tecido mais maleável? Gosto muito de salto, gosto mais de tênis. Quais são as peças coringas? Definir quais são essas peças coringas aí pra vocês é extremamente útil nessa caminhada aí em busca da definição do seu estilo. Um outro ponto super interessante é a ideia do erro e do acerto mesmo, assim, a gente testar opções diferentes, especialmente quando a gente está muito perdido ali, e ver, testar, olhar no espelho, o que funcionou pra mim, o que não funcionou pra mim, onde eu me senti bem, onde eu me senti na minha zona de conforto. Então, tudo isso, vocês percebem que é todo um processo, e como um processo, é natural que não aconteça da noite pro dia. Eu gravei esses dias um vídeo, eu acho que é o vídeo mais longo do canal, e eu quero que vocês assistam e me contem se assistiram até o final. Acho que é o vídeo mais longo do canal, onde eu fiz uma análise de 10 anos de transformação minha em 10 anos. Vocês vão ver como que eu era em 2010 e como eu me tornei o que eu me tornei em 2020. Todo o processo que eu passei nessa questão do autoconhecimento mesmo, e na ideia de me permitir aplicar o que eu estudava, me permitir aplicar o que eu via, as referências e tudo mais, como eu me transformei, e eu conto passo a passo o que foi fundamental naquela busca. Então eu acho que esse vídeo vai ajudar muita gente também a perceber como que com pequenas coisas a gente consegue ir fazendo esse aprimoramento, esse burilamento do estilo. Eu tô vendo aqui um monte de recadinho e não consigo ler e tô ansiosa, mas vou ler ao final, tá? Prometo. Então vou retomar aqui as perguntas porque são muitas. Como ser mais criativa na hora de me vestir e sair da mesmice? Isso aqui tem muito a ver com uma frase que eu sempre falo, que eu acho muito útil, que é: uma pessoa interessante é uma pessoa interessada. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente busca referências, quando a gente estuda, quando a gente se informa, né, sobre determinada peça, sobre determinada
tendências, sobre determinada cor. A gente sabe que tem um mundo ali por trás das cores, inclusive tem um livro que chama Psicologia das Cores, que mostra o impacto que determinadas cores têm sobre nós. Então é legal a gente... Não é porque você vai trabalhar com moda, é simplesmente porque você se interessa por aquilo. E mais uma vez, uma pessoa interessante é uma pessoa interessada. Então quando a gente se informa, quando a gente busca, quando a gente troca ideia, naturalmente a gente consegue expressar isso através da nossa vestimenta. Então, a primeira coisa é, se interesse mais, busque mais referências, estude mesmo. Vocês acham que eu nasci, assim, da noite pro dia sabendo me vestir, sabendo fazer uma conjugação de peças, sabendo, sei lá, como misturar estampas? Não, isso aí foi objeto de muito estudo. E ainda estudo quando eu nem pensava que eu ia trabalhar com moda. Então, assim, isso é só pra exemplificar. E na prática, como que a gente pode sair da mesmice? Muita gente falou assim, eu gostaria de me vestir melhor, de saber me vestir melhor com o que eu já tenho. E eu acho isso fantástico, porque é o que eu pratico diariamente através do meu Na Lida com a Anitta, né? Quem tá aqui provavelmente sabe, é onde eu compartilho meus looks diários de trabalho na hashtag Na Lida com a Anitta. E ali, vocês podem perceber que na grande maioria das vezes, eu não estou com peças novas, eu estou usando de formas muito diferentes as mesmas peças. Raramente eu reproduzo uma produção, um look, fielmente, porque eu tô sempre trazendo uma possibilidade diferente. Então, para início de conversa, comprou uma peça, vai comprar uma peça, tenta vislumbrar ali quais as possibilidades você tem de uso com ela. Eu comprei uma peça que eu quero usar com a minha calça branca. Tá errado. Para início de conversa, tá errado. A blusa, se vai combinar com a calça branca, tem que combinar com a saia preta, tem que combinar com a calça jeans, tem que combinar... Sabe, a gente tem que pensar de cabeça aberta, de modo a otimizar e multiplicar o nosso guarda-roupa lá mesmo antes da gente comprar, né? Depois que entrou no nosso guarda-roupa, não. Então, isso que a gente chama de, dentre outras coisas, de consumo consciente. Então, realmente tentar abrir a mente e testar. Quando a gente fala de testar, às vezes as pessoas falam, eu tenho preguiça. Então, quando você tem preguiça, você não vai sair daquele mesmo lugar, né? Dá um trabalhinho, mas depois a coisa se torna automática e, acima de tudo, extremamente prazerosa. Eu posso falar isso de carteirinha. Eu separo minhas roupas toda semana, no final de semana, e aí eu fico assim, eu já usei essa calça de determinada forma, quero usar de outra forma. Eu já pus dessa forma. E se você esquece, se, enfim, não tem como... Né, não é uma coisa muito comum pra você, passe a fotografar, guarde pra você, faça um albinho lá no Instagram, uma pastinha lá no seu celular, ou alguma coisa desse tipo. Tudo isso pode servir como uma mola mesmo pra gente alavancar, né, essa questão do nosso estilo. Agora, truques práticos, assim. Os truques de styling, eles são muito simples, quase simplórios, mas podem modificar inteiramente um look. Então, assim, o que traz muita bossa às produções por exemplo, uma barrinha dobrada na calça, né? Se é uma calça jeans ou uma calça mais sequinha, dá uma dobradinha na barra. A manguinha arregaçada, um nozinho na camisa, um broche. E o broche pode ser o broche da vovó, até um brincão que você tem, que pode se transformar. Esse brinco que eu tenho aqui, inclusive, pode se transformar num broche. É uma dica, assim, super legal, muito simples, assim. Outros truques de styling que são super legais é apostar na ideia da terceira peça. E aí, terceira peça pode ser um colete, pode ser um cardigan, pode ser um kimono, pode ser um blazer. Aí você me pergunta, nossa, mas eu moro no calor, para trabalhar com uma terceira peça desse tipo é muito complicado. E eu super entendo. Então, nesses casos, a gente pode pensar na terceira peça como um acessório mesmo, assim. Então, por exemplo, um cinto super marcante. Quem viu meu look de hoje no Na Lida com a Anitta viu que eu estava com um cinto bem marcante de onça. Ele servia ali como acessório de terceira peça. Um lenço, pode ser um lenço amarrado no pescoço, tá calor, então amarra na cabeça, no rabo, ou então amarra no detalhezinho da bolsa. Tem N possibilidades da gente trazer, né, essa graça, essa variação nas propostas dos nossos looks. Outra coisa que eu super lanço mão e que funciona muito é a ideia de variar nos penteados de cabelo. E são penteados simplérrimos. Quem vê assim acha que eu elaborei um penteado. O que eu fiz? Eu peguei essa partezinha aqui, coloquei um grampinho pra baixo, um grampinho pra cima e pronto. Entende? É assim,
é muito simples, basta a gente realmente ter um pouco de interesse em se dedicar mais a isso. Porque um penteado pode ser um cabelo preso, um cabelo semi-preso, pode ser um coque, pode ser um rabo alto, pode ser um rabo baixo, um cabelo partido de lado, um cabelo partido ao meio. Só aí eu falei para 2 semanas, penteado para 2 semanas. Então, assim, a maquiagem também pode ajudar muito nisso. E olha que eu acho, particularmente falando, que maquiagem deve ser o mais natural possível em se tratando de dia a dia, no ambiente de trabalho. Ou seja, a maquiagem deve ser usada para otimizar o que a gente tem de melhor, né? Maximizar o que a gente tem de melhor e minimizar alguns defeitos ou detalhes que a gente queira esconder. Então, assim, nesses casos, eu acho que a maquiagem, o que a gente pode variar muito aí é a cor do batom. Existia muito um tabu antigamente de que a gente não podia usar batom vermelho ou batom escuro em ambientes de trabalho ou ambientes de trabalho mais formais, né? Só que isso caiu por terra completamente. Eu trabalho num ambiente de trabalho bem formal, pelo menos numa primeira parte do meu dia, e isso definitivamente não é uma questão. Então, tem dia que eu confesso que eu tô morrendo de preguiça, ou de maquiar, ou de me arrumar, sei lá, algum dia alguma coisa deu ruim, o que eu faço? Eu prendo um cabelo diferente, taco um batomzão vermelho ou um batom de cor mais forte e vou feliz. E os resultados, gente, a gente percebe na hora. Dá um up, assim, dá uma levantada que muda muito. Então, assim, eu poderia listar aqui N possibilidades pra gente sair da mesmice no look, mas eu acho que eu consegui trazer um pouquinho aí de alguns elementos ou alguns exemplos que possam ajudar. Vou para a próxima pergunta. Teve uma pessoa que perguntou, por onde eu começo a estudar moda? E aí eu fiquei em dúvida na hora de responder, porque é o seguinte, depende se você quer conhecer moda para você ou se você quer trabalhar com moda, né? Que isso seja a sua carreira, a sua profissão. Ou seja, se isso for para ser a sua carreira, a sua profissão, embora não seja obrigatório e nem é condição sine qua non, né, que a gente chama no direito, ou seja, assim, é um obstáculo não fazer isso e tal. Eu acho que é a faculdade de moda, né? É onde a gente passa a maior parte do tempo estudando, aprofunda, um estudo mais aprofundado, vertical e tal. Embora hoje em dia a gente tenha especializações, atualizações, cursos técnicos, cursos específicos, então vai depender muito de qual carreira você quer seguir. Agora, se a ideia é aprender moda pra você, a gente tem um mundo de informações e conteúdos gratuitos na internet, nos livros, enfim. É um pouco difícil, né, entrar muito nesse detalhe, porque eu não sei exatamente qual é o foco assim, da pergunta. Vamos lá. Look para o trabalho com jeans e blazer é elegante? Pode ser elegante e é super possível que seja, mas não é garantia. Por quê? Porque embora o blazer seja uma peça que realmente dá uma enchiquetada no look, vai depender do acabamento do blazer, vai depender do estado do blazer, vai depender do estado geral da produção. Então, assim, elegância, muito mais do que uma peça de roupa, uma grife ou algo do tipo, está no comportamento, no modo como a gente se porta, como a gente se veste. Então, assim, peças em bom estado, né, com boa aparência, sem rasgo, sem furo, sem nada descosturando e tudo mais, isso conta muito e as pessoas às vezes esquecem disso. Dito isso, né, passada essa etapa, o que eu posso dizer é que sim, né, em ambientes onde a gente consegue trabalhar com uma calça jeans, por exemplo, o blazer ou um colete em alfaiataria, uma camisa bem cortada, tudo isso é super, é um item super enchiquetador do look e funciona muitíssimo bem. Então, se você trabalha num ambiente formal, mas não super formal, pode apostar nisso porque dá super certo, que é o que eu faço muitas vezes, você sabe muito bem. Você acha que uma pessoa pode ter mais de um estilo de moda? Pode, né? Como eu falei, tem essa questão da fluidez de estilo, que é super comum e, inclusive, é como se fosse mesmo a regra. Tenho problemas reais para usar estampa. Alguma dica? Para início de conversa, a gente não é obrigado a nada. Eu conheço várias e várias pessoas do mundo da moda mesmo que simplesmente
não usam estampa, ou não usam cores, ou não usam determinada cor. Enfim, só tô dizendo que a gente não é obrigada a nada, como diz a Camila, minha amiga, a gente só é obrigada a pagar os boletos. E é verdade. Mas, se a ideia é não consigo gostar de estampa, mas gostaria, eu sugeriria começar pelas estampas clássicas. Quais são as estampas clássicas? A estampa de poá, né, que é a bolinha, a estampa listrada, a estampa xadrez, a estampa floral, que é super feminina, bem a cara do estilo romântico, e tá faltando uma aí, eu falei floral, poá, e o animal print. Então, animal print, floral, poá, listras e xadrez. Essas são as 5 estampas clássicas que nós temos. Só que, mesmo dentre esse hall aí de estampas, a gente tem aquelas que são mais admissíveis para quem tem dificuldade e aquelas que são um pouco mais marcantes. Como, por exemplo, o animal print, né? A onça, a zebra e tudo mais. Então, assim, comece pensando na ideia das estampas clássicas. Dentre as estampas clássicas, tem algumas que são mais sutis, são mais suaves, como por exemplo o poá, como por exemplo a listra. E quanto mais miúdo, né, for o elemento, então, por exemplo, a bolinha pequena, o floral pequeno, ou a listra pequena, mais sutil, mais delicado vai ser. Então, apostar nessa ideia de estampas pequenas pode fazer um bem danado para quem está com vontade de se inserir um pouco mais nesse mundo das estampas. Assim, eu mesma não era muito de estampas, aliás, eu acho que eu não sou muito, mas eu acho que uma estampa bem escolhida, assim, ela realmente pode fazer milagres por um look, por uma produção. Então, eu não gosto de me fechar a isso e tô sempre de olho, especialmente as listras e os poás. Então, assim, tem muita dificuldade, não gosto mesmo, então começa pela lista e pelo poá. Os elementos menores são mais fáceis, inclusive, da gente brincar, né, de mix de estampas. Eu não vou nem entrar nessa questão do mix de estampas, porque se você tem dificuldade de usar estampa, que dirá estampa misturada, né? Mas mix de estampas nada mais é do que misturar 2 ou 3 elementos. Então, isso é uma coisa muito ligada ao universo fashion, mas está cada vez mais inserido no contexto aí do dia a dia das mulheres reais, como nós. E para quem tem vontade de se imiscuir nessa seara aí, alguns truques são brincar com estampas que sejam da mesma cor, né? Então, por exemplo, um floral P&B com uma bolinha P&B, ou então estampas negativas. Então, por exemplo, um P&B floral e o inverso da cor na parte de baixo. Enfim, tem várias possibilidades da gente brincar. Pode começar com, por exemplo, uma camisa estampada e o detalhe de uma clutch ou uma carteira, enfim. A ideia é abrir a nossa mente, porque é como eu sempre costumo dizer, as surpresas podem ser as melhores. Vamos lá. Bom, acho lindo mangas bufantes, mas tenho braços grossos. Posso usar? Como? É o seguinte, engraçado, né? Essa coisa das mangas bufantes veio com tudo aí da temporada passada para essa e vai se firmar ainda por um bom tempo. E eu particularmente acho muito lindo, e aí é o meu viés romântico falando mais alto, que é essa coisa do princesismo, né? Só que o legal da moda é isso, as coisas vêm um pouco revisitadas, repaginadas. Ou seja, a princesa de hoje em dia, ela vem com uma calça rasgada, ela vem com um detalhe mais moderno, ou com um acabamento com uma camiseta, de repente com uma camiseta de herói. Enfim, a gente tem visto muito essa versatilidade nas lojas e isso é muito legal. Agora, passando para essa dúvida especificamente, essa pessoa falou, né, eu tenho braços grossos, como que eu posso usar? Para início de conversa, a gente não pode e não deve se limitar em usar absolutamente nada em razão do nosso corpo, do nosso tipo físico. É claro que é muito fácil falar da boca para fora, mas isso realmente precisa ser incentivado, precisa ser dito, precisa ser batido nessa tecla, porque quanto mais a gente fala,
mas a gente mesmo passa a acreditar nisso, se torna muito mais fácil do que o contrário, né? Se a gente não falar, vira um tabu e aquilo acaba sendo realmente proibido. Então, assim, todo mundo pode usar o que quiser. Agora, mais uma vez, é o que eu sempre falo, o saber liberta. Então, assim, ela tá dizendo que ela tem braços grossos e provavelmente porque isso incomoda. Então, quando a gente entende que isso incomoda e a gente respeita que ela realmente não quer ou que é amenizar, aí sim faz sentido a gente fazer uso das técnicas de compensação e tudo mais. Eu só tô dizendo isso porque hoje em dia tá super complicado lidar com esse assunto, especialmente em público, né? Se você vai por um caminho, tem sempre alguém metralhando, se vai por outro caminho, tem sempre alguém metralhando, sendo que no final das contas a gente não é obrigado a nada, a gente pode tudo que a gente quiser. Mas falando das mangas bufantes especificamente, primeiro que você não precisa se limitar em razão do seu corpo. E segundo, a manga bufante, ela exatamente dá uma amenizada naquele efeito do braço. Então, assim, se a ideia é camuflar um pouco algo que te incomoda, e eu super entendo isso, porque só a gente mesmo para entender e para saber, a ideia é o momento de usar a manga bufante, porque normalmente a manga bufante são peças mais chegadinhas aqui no tronco, normalmente, não como regra, porque tem umas que são mais larguinhas também. E vem a manguinha bufante aqui. A manguinha bufante, naturalmente, ela é bufante para todo mundo, para magrinho, para gordinho, para braço fino, para braço mais grosso e tudo mais. Então, é meio que um padrão onde não vai fazer muita diferença se seu braço é fino, se seu braço é gordo. Então, use e abuse da manga bufante, você que tem o braço mais gordinho ou não, e não se limite jamais por uma peça de roupa, por uma tendência, por modismos e tudo mais. A gente é muito maior e muito mais que isso. Vamos lá. Mais uma vez, como usar pantalona se você está acima do peso? A pantalona, ela realmente é uma peça que tem digamos, um volume a mais. Mas tudo vai depender do caimento da peça, do tecido da peça. Tem tecidos que são mais armados e esses a gente que não quer aumentar ainda mais a sensação, né, a ilusão ótica de que a gente está grande naquele ponto do nosso corpo, a ideia é evitar, né, tecidos que são estruturados, tecidos que são armados, tecidos que têm, por exemplo, alguma textura ou algo do tipo. E fazer o uso de tecidos que tem um caimento, que tem um peso, porque isso sim ajuda a deixar a peça menos volumosa, mais longilínea, e com isso a gente consegue aquela sensação de um visual mais esguio. E fazendo uso do tecido correto, do caimento correto, a gente consegue inclusive o efeito de alongar e como consequência a gente tem a sensação de que temos um biotipo mais magro ou mais esguio, né, mais fino. Então, se quiser otimizar ainda mais essa ideia, lance mão de peças de roupa que tenham tons sólidos, escuros. Isso não é uma regra, mais uma vez, use branco, use verde, use transparente, use o que quer que seja. Mas a gente sabe, né, que tem estudos, que tem essa questão da ilusão de ótica, e tudo isso funciona e é comprovado. Então, se você quiser usar isso a seu favor, use, né? Todo mundo tem o direito de saber e usar como quiser. Então, fazendo uso aí de peças escuras na parte de baixo, fazendo uso de peças com caimento, né, que não armem, que tenham esse peso. Usando looks monocromáticos, a gente consegue, como cria gente, faltou aqui a palavra? Ih, esqueci a palavra. Mas como a gente cria uma linha, né, inteiriça, sem cortes, a gente tem uma sensação de continuidade maior. E isso naturalmente dá uma sensação de que a pessoa é mais alta, mais esguia, mais longilínea e mais magra, tá? Então, assim, mais uma vez, não deixe de usar por isso. Pantalona é uma peça extremamente elegante. Eu tô com uma nesse momento, tô com um look todo preto com um cintinho aqui. Eu tô com uma calça... a pantalona é realmente uma peça muito elegante, normalmente aí numa alfaiataria com tecidos nobres e tal, e não dá, assim, se você gosta da pantalona, não deixe de usar por qualquer motivo que seja. Você acha que algumas roupas são apenas para jovens ou isso não existe mais?
Isso é super delicado, porque assim como eu acho que não deve haver barreira em termos de biotipo, também não acho que deve haver barreiras em relação à idade. Mas tudo, absolutamente tudo, é uma questão de bom senso, assim. E eu acho que quando a gente peita aquilo que a gente veste, quando a gente peita aquilo que a gente quer mostrar ao mundo, a gente convence muito melhor. Então, eu acho que vai muito mais da pessoa se sentir bem, se sentir à vontade para aquilo, do que necessariamente alguém dizer que pode ou não pode, assim. Eu lembro que quando eu era criança, assim, eu via muito nas revistas assim, mini saia só para mulheres até 40 anos, mulheres acima de 50 anos jamais. Aí eu vi esses dias, curiosamente, eu acho que foi numa revista que estava sendo replicada no Instagram, nos stories, falando das cinquentonas aqui do Brasil, tipo assim, Flávia Alessandra, não sei quem, as mulheres, só mulherão, assim, com corpão e tudo mais. E não é nem que só quem tenha um corpão para poder usar. A verdade é que quem se sente bem, e aí só você vai poder fazer essa avaliação, é que eu acho que pode usar. Mas sempre muito questão de bom senso, assim. Eu não acho que, sei lá, uma pessoa que trabalha à frente de um cargo grande, de chefia, de direção, sei lá, numa grande empresa, vá trabalhar de melicinha, né? Você pode falar assim, mas você está limitando em razão da idade. Não, estou limitando em razão do bom senso, da coerência, da imagem que a gente quer projetar. Por isso, é muito importante que a gente entenda muito bem o que a gente tem aqui dentro, o que a gente gosta, qual que é o nosso contexto e, acima de tudo, qual é a imagem que a gente quer passar. Mais uma vez, isso é o estilo para quem perdeu o início aqui com a gente. Gostaria de saber se podemos usar brilho de dia. Super pode, eu super uso, só que é claro que com uma certa parcimônia, assim. Então, por exemplo, eu não uso, sei lá, lantejoulas, paetês para trabalhar, não uso. Pelo menos no meu ambiente de trabalho, em nenhum e nem outro eu uso, nem cabe. Mas assim, por exemplo, peças com acabamento em lurex são super tranquilas e muito bem-vindas de dia e de noite, em qualquer momento, né? Alguns fios, algumas tramas com brilho também são perfeitamente possíveis. Então, hoje em dia, inclusive acessórios metalizados, né? Sapatos metalizados, antigamente a gente via isso muito mais à noite, ou então em festas, acabou, não existe isso mais. A gente vê transitando muito bem, tanto no dia quanto na noite. É claro, mais uma vez, que o bom senso, né, e o bom e velho olhar para o espelho vão contar muito mais. Aqui, ó. A calça arrastando no chão não é brega porque arrasta toda a sujeira no chão e a barra fica encardida. Não acho que seja brega, não é brega a questão é que não é uma calça arrastando no chão. Talvez essa pessoa tenha até colocado essa pergunta com base no que eu falei nos stories hoje. Que eu gosto de calças como, por exemplo, uma pantalona, uma calça flare ou uma calça reta, uma calça em alfaiataria. Eu gosto de utilizar com 1 a 1,5 centímetro de distância do chão. Ou seja, isso aqui, pra mim, isso não é arrastar no chão, né? Agora, mais uma vez, teve até uma pessoa que me perguntou assim, nossa, isso não molha nos dias de chuva e tudo mais, porque eu saí assim outro dia e eu molhei todo e tudo mais. Mais uma vez, essa ideia de organizar os nossos looks no final de semana ou alguns dias antes, pensando pra gente poder ter calma para escolher de acordo com o nosso contexto. Eu sei, ou eu sabia que hoje eu ia sair de carro da minha garagem e entrar de carro na garagem do meu trabalho. Eu não ia andar na rua, não ia ficar de um lado pro outro, como de vez em quando acontece. Nesses casos, eu vou evitar calças muito longas, eu vou evitar calças brancas, eu vou evitar sapato baixo, sapato claro, eu vou evitar sapato de verniz, acabamento em no-book ou algo do tipo, entendem? Então, assim, não tem uma regra absoluta em absolutamente nada nessa vida, muito menos em moda e muito menos nessas dicas que a gente troca aqui. Tudo é uma questão de contexto, mais uma vez, assim. E até pegando o gancho em outra pergunta, me perguntaram o seguinte, no dress code, ou seja, sem código de vestimentas, pode tudo?
Claro que não, né, gente? Pode tudo? Pode ir pelado pro trabalho? Não pode, gente. Se não tem um código de vestimenta, significa que não tem um código de vestimenta expresso, escrito, falado. Mas existe sempre um código de vestimenta velado, né? Aquele código de vestimenta que está por trás, de acordo com os costumes, de acordo com o hábito da empresa, do escritório, da loja, o que quer que seja. Então, assim, não tem dress code, o que eu faço? Como que eu me visto para o primeiro dia de trabalho? Para início de conversa, se for uma empresa grande, entre em contato com o RH. Muitas vezes o próprio RH, setor de recursos humanos, gestão de pessoas, sabe informar sobre isso. Não conseguiu informação ali, vá de uma forma que você não esteja nem extremamente arrumado, nem absolutamente desarrumado. Inclusive, para esses momentos, o estilo clássico super funciona. Por quê? Porque ele não é nem de exageros, né, de invenções de moda, mas ao mesmo tempo ele jamais vai ser um estilo desleixado ou infantil ou algo do tipo. Então, assim, uma camisa social com uma calça social, acabou. Você não precisa de mais nada. Você jamais vai estar over e você jamais vai estar mal vestido. E aí, no primeiro dia de trabalho, você troca ideia com as pessoas, ou você observa as pessoas, né? Essa questão da sensibilidade no olhar, ela ajuda muito a gente. E isso deve ser praticado, deve ser visto e de fato isso funciona, sabe? E uma outra pergunta que eu também já estou adiantando aqui relacionada a isso é, por exemplo, quando em festas de casamento, né, não colocam qual é o estilo da festa e tudo mais. E eu não tô nem falando de madrinha, porque madrinha alinha tudo com a noiva. Eu tô falando de convidados mesmo. Perguntar, assim, trocar uma ideia no contexto, porque eu acho que quando a gente erra em grupo, o erro dói menos, concordam? Então, assim, combinar com um grupo de amigas, com a família, com quem quer que seja que você esteja indo. Normalmente a gente conhece outras pessoas que estão indo para um casamento e combinar, trocar ideia, perguntar, porque um sabe de uma coisa, outro sabe de outra, outro sabe que o outro que fez um vestido tal e tudo mais. Então é essa coisa mesmo, o senso comum, essa coisa de pertencimento, da coletividade, acho que super funciona e super salva também. Como parecer rica gastando pouco? Eu tenho até um vídeo sobre isso no canal e é sempre a gente já sabe, né? 10 anos trabalhando com moda, 5 anos no YouTube, eu já sei os temas que são polêmicos e os que não são. Esse é um tema polêmico. Mas, guardadas as polêmicas à parte, a gente pode pensar na ideia de trabalhar com alguns acessórios, com alguns tipos de acessórios. Existem óculos, né, que tem armações que chegando, muito marcantes, super legais. Existem determinados adereços, como por exemplo uma pulseira de pérola ou um colar de pérola, especialmente se for verdadeiro, da sua avó, alguma coisa lá de trás. Determinados penteados e cortes de cabelo deixam a gente já naturalmente muito elegante. Não ter muitas peças, mas ter aquelas peças coringas, assim, super clássicas que a gente pode elevar, né, qualquer produção, como por exemplo um super escarpão. Agora, se você não usa salto, você pode usar uma sapatilha de pedraria, é perfeitamente possível e tudo mais, enfim. Tem algumas possibilidades da gente dar uma guaribada na nossa produção sem precisar gastar demais, sabe? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, ser uma advogada fina, mas sem looks sóbrios e caretas. Tem como? Gente, vocês acham que o jeito que eu me visto é careta? Pode falar, sejam sinceros. Agora eu vou olhar as respostas aqui. Bom, eu vou acompanhar essas respostas aqui. Enfim, mais uma vez, o estilo clássico, o estilo elegante, que é o que ela tá falando aqui, né? Normalmente são os estilos mais sóbrios e tudo mais. Eles definitivamente não precisam passar pelo careta. Tô vendo aqui. Não, óbvio que não. Arrasaram. Ele não precisa passar pelo careta e absolutamente nada tem a ver. Elegância não tem absolutamente nada a ver com caretice, né?
O que a gente pode fazer é o seguinte, é sempre mesclar com alguns outros elementos. Então, assim, traz um toque de cor, não deixa a roupa muito larga, porque muitas vezes as pessoas acham que ambiente mais formal, mais sóbrio e tudo mais, a gente, né, tem que tampar até aqui, até aqui, até aqui. Não, a gente pode deixar parte do nosso corpo à mostra. Inclusive, até adiantando uma outra pergunta que está completamente linkada aqui, como eu posso ser mais sensual no trabalho, mas sem perder a elegância? Achei super legal, porque eu lanço mão disso demais, assim. Então, uma coisa muito bacana é que a gente tem formas e formas de mostrar o nosso corpo. E eu gosto de mostrar o meu corpo sem mostrar. Então, por exemplo, sempre marcando a cintura. Então, não importa se eu tô com uma blusa larga aqui na parte de cima ou se eu tô com uma calça ou uma saia bem larga, bem rodada na parte de baixo. Eu tô sempre delimitando, demarcando a minha cintura, porque eu acho que me deixa mais feminina, me deixa mais delicada. Uma outra forma também de mostrar o nosso corpo sem mostrar fazendo uso de peças que mostrem o nosso colo, mas sem mostrar profundidade, sem mostrar, né, curvas ou algo do tipo. Pelo menos eu não gosto, não cabe em grande parte dos ambientes de trabalho que eu conheço e tudo mais. Então, por exemplo, um detalhe no ombro, um detalhe, né, no decote, no colo, é super legal. Fazer uso também das saias, e nem precisa falar que não tô falando aqui de saia mini saia. A saia midi pode ser extremamente sensual e delicada e mostrar parte do nosso corpo sem mostrar. Então é isso, eu acho que é uma questão de sutileza, né? Tá ali no mostra e não mostra, e eu acho que a chave do segredo, né? O sucesso tá todo aí, sabe? Isso aqui eu já respondi. Posso um dia ser sexy, no outro ser super despojada. É o que eu falei, né? Essa questão do estilo. O que nos leva a comprar uma peça de roupa e deixá-la guardada por anos e nunca usar? Provavelmente você comprou por impulso. Pode ter sido uma liquidação, porque estava com preço barato. Pode, enfim, pode não ter experimentado na hora e de repente ficou lá e depois ela não funcionou para você. Pode ser por N motivos. Eu já falei aqui vários erros na hora de comprar, especialmente na hora de comprar, né, na liquidação. Ir correndo, então você não consegue ver em detalhes se aquilo funciona para você, aquela fórmula, né? Vai funcionar com quantas peças que eu já tenho no meu guarda-roupa. Às vezes não dá tempo de você fazer isso, compra e ela não funciona com absolutamente nada. Ou então não deu tempo de experimentar, ou então você foi comprar, sei lá, com fome, não estava preparado, comprou qualquer coisa que apareceu na sua frente, enfim. Mais uma vez, a questão do planejamento, assim, até para comprar a gente precisa mesmo planejar para valorizar o nosso dinheiro, para, né, pra gente fazer uma compra consciente, para otimizar o nosso guarda-roupa e o nosso dia a dia. Então, tudo parece ser muito espontâneo, muito natural e muito fluido, mas na prática as coisas devem ser pensadas, devem ser programadas, planejadas, trabalhadas, assim como uma compra. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Por exemplo, aqui, o que usar por conta da idade? Tenho 42 anos, mas me sinto jovem. Medo de ser ridícula. Então, gente, 42 anos, não é que ela se sente jovem, ela tá jovem. Então, assim, o medo de ser ridículo é uma coisa que tá dentro dela. Então, isso, se a gente não trabalhar, realmente a gente vai parecer ridículo pro outro. Quando a gente peita uma coisa, a gente convence. Então, assim, quer usar uma saia curta, quer usar um short jeans, se dá ao direito de usar. Mas eu não quero parecer menos elegante. Então, busca formas de usar aquele short jeans de uma maneira elegante. Existem possibilidades de usar um short jeans com um mocassim, um blazer, né, um terninho bem cortado, que fica super legal e super moderno e nem por isso fica infantil. Então, assim, se dedique um pouco mais a conhecer você, a ver como você quer se colocar, se apresentar perante as pessoas, porque, mais uma vez, esse poder tá dentro da gente, a gente não pode dar isso a outra pessoa. Lembrando, gente, que, e aí é uma coisa muito importante, eu tô achando que o tempo já tá super em cima, né? 48 minutos, eu acho que, me respondam aqui se por acaso tem limite de 1 hora, ou se não existe isso mais, porque tem tanto tempo que eu não faço live, mas
que eu ia falar? Que eu ia falar? Ah, tá. É o seguinte. Quando a gente se veste e a gente convence o outro, sabe? Existe até um livro, esqueci o nome dele aqui agora, que fala de uma teoria que se chama Capital Erótico, que em resumo fala o seguinte: mediante duas mulheres com um amplo conhecimento cultural, profissional, ainda não me responderam sobre o tempo, me respondam quando souberem. Enfim, mediante duas mulheres com amplo e similar conhecimento profissional e conhecimento cultural, enfim, intelectual e tal, vence, ou seja, ganha mais, tem mais oportunidades, 20% de chances a mais, aquela que, além da beleza física, tem esse capital erótico, que não tem nada a ver com sexo não, gente. O capital erótico é a maneira como ela se comporta, a maneira como ela se veste, a maneira como ela se porta. É 1 hora, né? Então, gente, eu vou ter que daqui a pouco finalizar, né? Mas eu vou correr aqui. A maneira como ela se veste e tudo mais. Então, assim, a maneira como a gente se veste realmente impacta o outro de forma que pode mudar o rumo da nossa vida. Mas, acima de tudo, a maneira como a gente se veste, e aí talvez seja até isso aí pra finalizar. A gente tem tanta pergunta que ainda não respondi, quero até ver o que eu vou fazer com isso. Vamos lá. Mas, acima de tudo, a maneira como a gente se veste delineia a forma como a gente se sente. Então, aquela máxima aí que falam muito por aí, vista-se para o cargo que você almeja e não para o cargo que você tem, é a mais absoluta verdade. Por quê? Porque a gente ganha mais ânimo, a gente ganha mais confiança, a gente ganha mais segurança. E isso você só vai saber fazendo, né? Mais uma vez aquela história do autoconhecimento, da maturidade, tudo mais. Então, gente, aqui faltam 10 minutos pra gente terminar. Eu tô vendo aqui, queria tanto ter participado aqui com vocês, mas eu desatei a falar. Na semana que vem, a boa notícia é que eu vou voltar. E a ideia é fazer, na medida do possível, uma live por semana. Eu vou tentar manter na segunda-feira, nesse horário, porque tem gente que pede mais cedo, tem gente que pede mais tarde, tem gente que pede outro dia, mas infelizmente a gente não consegue um dia, um horário que seja bom para todo mundo. Então, o que eu pensei? Segunda-feira é um dia que eu não tenho muitos eventos, né? Porque terça, quarta e quinta, normalmente eu tenho muito evento. Então, é um dia que é quase certo que eu vou estar sempre em casa. Então, já me garante, né, a frequência, porque se eu começo, eu vou até o fim. 8 horas da noite, eu acho que é um tempo em que já deu tempo das pessoas chegarem do trabalho, comerem alguma coisinha, de repente botar a criançada para dormir. E eu até penso também nas pessoas que estão fora do país. Tem a Sônia, maravilhosa, tem a Rogéria, maravilhosa, tem várias queridas que me acompanham por aqui, são super fiéis, e elas estão fora, né, França, Alemanha e tal, e eu acho que agora são 4 horas de diferença, às vezes dá para elas assistirem, acompanharem por lá também, enfim, é uma forma de tentar atender todo mundo, embora a gente bem saiba que não é possível. Então, quero pedir uma ajudinha para vocês. Eu quero que vocês, depois que essa live terminar, vocês vão lá na minha última foto do Instagram, onde eu convidei para essa live aqui, e coloquem uma hashtag com uma sugestão que a gente possa dar nome a esse encontro que a gente vai ter agora semanalmente. Eu já estou convidando vocês e quero que vocês assumam esse compromisso comigo, porque a ideia é trazer alguns temas que são os mais pedidos por vocês e aprofundar muito, trazer elementos e trazer dicas e trazer exemplos e tudo mais. Então, o que eu quero pedir a vocês mais uma vez é que me ajudem a criar um nome, né? Um programa, um encontro, um talk, enfim, alguma coisa que seja nosso aqui, meu, com vocês, e que eu quero batizar isso de alguma forma, né? Como um compromisso meu com vocês. Acho que vai ser muito bom. Eu tenho muito a compartilhar com vocês e é isso que eu vou fazer daqui pra frente. Acho que esse é um ótimo canal. Das próximas vezes eu vou afunilar melhor para conseguir, né, acompanhar vocês aqui também em tempo real. E acho que é isso. Assim, se vocês tiverem alguma pergunta para
fazer aqui nesse finalzinho. A gente tem alguns poucos minutinhos e eu posso tentar responder. Tô vendo aqui algumas sugestões de nome, mas coloquem lá, por favor, porque essas coisinhas aqui, eu não sei se elas vão ficar salvas, eu não sei como é que fica. Então, se puder, mas depois, tá? Porque a live ainda não acabou, não. Se puder, coloca lá, nessa minha foto do Instagram. Uma foto onde eu convidei vocês para essa live de hoje. Então, eu quero que vocês me ajudem. É legal responder perguntas aleatórias ou vocês acham que de vez em quando é bom a gente trazer alguns temas também? Eu até tô pensando em determinadas lives chamar algumas pessoas no final para que elas tragam alguma dúvida, algum problema, alguma coisa que seja uma questão para elas, porque aí pode ser uma questão para muitas pessoas. Eu acho que isso pode funcionar muitíssimo na prática. Gente, olha aí, ó, tem várias sugestões muito legais. Como programar os looks com o tempo doido de São Paulo. Gente, vou falar pra vocês, isso super acontece, assim, essa coisa de se programar pra uma semana e de repente ela mudar completamente. Vou falar mais. Eu tive que mudar meu look de hoje pra trabalhar, porque BH simplesmente resolveu fazer inverno hoje, esses dias. Além de chuva, frio. Então, acontece, assim. Então, algumas coisas para minimizar são assim, deixar uma blusinha de frio no trabalho, se você tiver um carro, deixar uma blusinha de frio no carro, deixar uma sapatilha também, eu sempre gosto de deixar uma sapatilha, um chinelinho no carro. Se tiver muito frio, sair com camadas, né, que a gente chama de efeito cebola, que a gente vai tirando aos poucos, de forma que mesmo que você tire a parte de cima, você não vai ficar desarrumado. Então é pensar tanto no conteúdo, no recheio, quanto na parte de fora, enfim. São formas de minimizar, mas essa mudança brusca, infelizmente, assim, ela mata a gente. Só que a gente sabe que isso não é o tempo todo, então, não sendo a exceção, menos mal, né? Pois é, tá vendo? Um monte de lugar tá frio hoje também. Roupas desatualizadas sem gastar muito, como atualizar? Então, tem que tomar cuidado porque roupas com aparência de estragadas, gastas, né, em mau estado de conservação, elas depõem muito contra a gente. Então, se for nessa linha, tem que ponderar mesmo se não está no momento de desfazer ou então de reformar ou alguma coisa desse tipo. Agora, se elas só estão, assim, de repente, sei lá, fora de moda, embora eu até acho que não seja o termo certo, porque roupas clássicas, roupas básicas são eternas, são atemporais. Então, quando a gente faz a compra certa e tudo lá tá no planejamento, lá atrás, se a gente faz as escolhas certas, né, as peças coringas, elas duram uma eternidade se elas forem de bom tecido ou, né, se a gente conseguir uma boa conservação. Então, assim, como atualizar? Com acessórios, com amarrações diferentes, lançando mão dos truques de styling, né? Utilizando você de forma diferente, faz um penteado diferente, coloca um batom, faz uma maquiagem super legal, até maquiagens coloridas, se não for para um ambiente de trabalho, são super bem-vindas, estão muito em alta por aí. Então, usar um pouquinho da criatividade para sair da mesmice. Se isso for um pouco difícil, busque referências, faça pastinha, vai no Pinterest, tem tanta coisa. Você pode colocar looks para o final de semana, looks para o ambiente de trabalho, looks para a praia, looks para almoço no domingo. A gente acha tudo. Internet hoje, assim, tem tudo, né? Roupas com bolinhas são um terror. Anitta, como você não fica louca com a gente? Gente, como que eu fico louca com vocês? Eu amo vocês. Vocês têm alguma dúvida disso? Eu não precisaria fazer o que eu faço, não, gente, mas eu faço com um amor, mas com um amor que vocês não têm noção. É aquela velha história do propósito, assim. Trabalhe com o que você ama, que você não terá que trabalhar nenhum dia. Eu não tenho férias, eu não tenho final de semana, eu não tenho descanso, mas não tô reclamando, ninguém me obrigou a isso, eu faço o que eu quero. Então por que eu vou reclamar de vocês, gente? Só amor, só amor. Traga água. Aqui, ó, o Luciano deixou aqui pra mim, olha que bonitinho, mas pergunta se eu tomei. O camelo aqui não tomou. Então, gente, ó, eu vou despedir antes que o Instagram corte minha fala no meio. Quero saber lá nessa última foto do Instagram o que vocês acharam dessa live, o que pode melhorar. Eu gosto de críticas, mas com meiguice, tá? Não precisa ser muito duro, não, mas pode ser sincero. O que vocês acharam legal, o que pode mudar, o que podemos aprimorar, qual o nome que a gente pode dar para isso aqui, temas e tudo mais. Vocês sabem que o que vocês falam aqui vira lei
E a ideia é que isso seja só o começo, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez esse tanto de gente que ficou aqui. Assim, um número bateu e ficou até o final, sem cair demais e tal. Então, eu tenho só a agradecer. Vocês é que fazem, né, isso aqui acontecer. Isso aqui só tem sentido por vocês. E eu prometo dar sempre, sempre o meu máximo por aqui, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite. Até o próximo encontro. Tchau!